Oi, gente, vocês estão bom? Espero que esteja tudo bem aí com vocês, com a família de vocês, que esteja todo mundo em paz. A gente vai falar um tiquinho hoje sobre uns casos cabulosos aí que aconteceram no mundo entre o final do século XIX e o início do século XX. Esse período é o período que a gente chama de história contemporânea, ou seja, a história dos tempos atuais, né? História dos nossos dias. A gente estava falando sobre isso lá no início do ano, mas tem tempo demais da conta, né? Vocês não devem estar nem lembrando mais. Então a gente vai recordar esse período e trabalhando alguns conceitos importantes, principalmente os conceitos de imperialismo e de neocolonialismo. Como eu tinha falado para vocês, toda guerra, né, todos os conflitos que aconteceram ao longo de todo o século XX, eles sempre tiveram como motivo principal a questão econômica, né? Mas é claro que o povo tem que inventar umas historinhas para fingir de égua. Então, sempre tem umas historinhas, né? Alguns outros motivos que a gente podia falar de motivo secundário, mas o motivo principal sempre vai ser o motivo econômico. Pois bem, no final do século XIX, o que estava acontecendo? Esses países ricos, né, mais industrializados, eles estavam disputando mercados, né? Então, eles precisavam de mercado consumidor, eles precisavam de matéria-prima barata, eles precisavam de mão de obra barata. E eles estavam numa disputa feroz, e eles estavam correndo mais que o povo lá do Velozes e Furiosos, né? Velozes eu não sei não, mas Furiosos eles estavam demais da conta. É, essa disputa, né, essa disputa que estava rolando aí no final do século XIX, que é uma disputa não só por território, né, ela é uma disputa também cultural, uma disputa econômica, é o que a gente chama de imperialismo, né? Basta a gente lembrar aí da palavra império, o que vem à cabeça, né? Vem a coisa da questão do poder mesmo, né? Então, são disputas de poder. Então, esses países, eles estavam nessa disputa aí, e aí eles queriam, cada um deles, ter mais lucros, né? A gente pode colocar aí no top 5, né, da listinha, alguns desses países, como, por exemplo, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, o Japão. Esses países, eles começaram, então, os governos dos países, eles começaram, então, a ficar de butuca, né? Começaram a pensar aí como que eles poderiam fazer para ter sucesso aí nessa ideia, né, de expansão de mercado, disputa cultural, econômica e tudo mais. E aí eles encasquetaram com a ideia de buscar novos territórios para explorar, né? Para explorar tanto mão de obra, quanto matéria-prima, quanto buscar novos mercados, né? Só que você não pode chegar num território e simplesmente de falar, né, na cara de pau, que você está ali para explorar, né? Que você está ali, entre aspas, para roubar mesmo, para detonar com tudo que tem ali. Então eles precisavam arrumar umas desculpinhas, né, para fazer isso. No fundo, gente, esses países estavam tudo culiado, né? Então era um bando de entojado, que a gente poderia chamar assim hoje em dia, né? Então eram os povos brancos europeus que faziam muita desfeita com todos os outros povos que não eram nem brancos nem europeus, né? E aí eles começaram a usar essas desculpinhas aí para invadir esses territórios. Essa invasão de territórios, em especial, né, da África e da Ásia, a gente chama de neocolonialismo, né? Então, colonialismo foi aquele que aconteceu lá no século XVI, esse aconteceu no final do século XIX. Então, foi uma invasão de territórios com desculpas diferentes, né? Vamos dizer assim. Então, eles estavam, assim, tanto no século XVI quanto no XIX, pouco se lixando para os povos que estavam ali. Eles estavam querendo explorar mesmo, né? E aí, o que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia brilhante. Eles fizeram uma reunião, que a gente poderia chamar o bonde dos países ricos, industrializados ricos. Essa reunião foi chamada Conferência de Berlim. Foi feito meio para os cocos, né? O que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia brilhante de que na Ásia e na África moravam povos menos evoluídos. Tadinho, né? Afinal, eles não eram nem branco, nem europeu. Então, eles não eram tão inteligentes. Existiam teorias científicas na época que diziam que todos os povos, né, que não eram não eram brancos e nem europeus, eles eram, inclusive, intelectualmente inferiores, né? Que era uma mentira bem da feia que contavam na época, mas, né, aquela mentira que se conta muitas vezes, pessoas começam até a acreditar, né? Principalmente quando tem umas desculpas científicas, né? Para vocês verem que a ciência pode ser usada para o bem e para o mal também.
Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, em especial, o continente africano, nessa conferência de Berlim aí. Imagina a África como se fosse um bolo bem grande. E aí, cada um desses países cortou um pedacinho de bolo e resolveu invadir e explorar aquele território. E aí, é claro que isso deu muito, mas muito BO. Então, isso que foi... E aí, uma desculpa que eles usaram para invadir esse território é que eles eram muito bonzinhos, né? Que era a tal da missão civilizatória da raça branca. O que significava isso? Que eles eram muito bons, muito evoluídos, muito inteligentes, muito tudo. E aí eles estavam levando tecnologia e a inteligência, o quanto eles eram muito melhores para esses lugares, para eles explorarem, né? A Ásia e a África. Então, minha gente, vários BOs aconteceram a partir aí, então, disso que eles fizeram. Lembrando, né, para quem gosta de ciências, já ouviu falar do Charles Darwin, né? O Darwin dizia que na natureza prevalecem aquelas espécies que elas melhor se adaptam, né? Não que são as melhores em todos os sentidos ou as mais fortes, mas é que se adaptam melhor. E aí existiam várias teorias no final do século XIX, inclusive existia uma coisa chamada de darwinismo social, que dizia que de fato algumas sociedades eram superiores a outras, né? Então aí a partir disso aconteceram vários outros problemas. Aconteceram várias outras coisas por conta disso, continua acontecendo até hoje, resultantes, né, dessa questão econômica, dessa disputa que começou a acontecer lá no final do século XIX. Tem algumas atividades lá no nosso Google Sala de Aula que vocês deverão fazer, depois enviarem para mim. A gente se vê na próxima aula, certo? Saudade de vocês tudo. Beijo para vocês.